Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso público. Na verdade, vamos para mais algumas questões de concurso público. Isso aqui é informática para concursos. E hoje vamos abordar unidades de armazenamento. Mais precisamente também, mais questões ainda sobre teclas de atalho, que são coisas que são muito cobradas para cargos administrativos, tanto superior quanto médio, muito cobrado. Isso é justamente para saber se o servidor público é desenrolado ou não. Vamos lá. Primeira questão. Antes de continuar, quero lembrar vocês que esse material eu vou deixar no Google Drive aqui no link abaixo para você baixar livremente, né? Baixa e eu aconselho quem puder baixar, imprimir, acompanha a aula, porque nesse material eu vou deixar alguns exercícios para você praticar e outras questões bônus relacionadas com o assunto que abordamos na aula, para você realmente exercitar se você aprendeu ou não, tá? Então o link vai estar abaixo aqui para você trabalhar. Vamos lá. FCC, Fundação Carlos Chagas, ano de 2022. É uma questão de noções de informática, hardware, dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos. Secretaria de Educação do Espírito Santo e os candidatos sonhadores, o pessoal estava lutando pela vaga de agente educacional. Eu espero que quem estava ali bem preparado, eu torço para quem se prepara mesmo. Aquele que vai por sorte eu já não torço, né? Não se sacrificou, não merece a vaga, mas quem se preparou merece. Vamos lá. Ao perceber que o disco do seu computador estava cheio, um professor começou a analisar o espaço ocupado por cada pasta do seu HD, para descobrir as que usavam mais espaço. Clicou com o botão direito do mouse sobre cada pasta do explorador de arquivos do Windows e acionou a opção Propriedades. Em uma das pastas foram mostradas as informações abaixo. Tamanho em discos: 578 milhões 400.256 bytes. Contém 7.855 arquivos e 1.348 pastas. Observando a quantidade de bytes indicada, o tamanho aproximado, geralmente questões assim falam de tamanho aproximado, da pasta é de... Beleza. Para entrar no raciocínio da questão, vamos entender que diabo é bytes, né? Que troço é esse? Vamos lá, vamos partir do princípio. Se eu nesse exato momento enviar para você um e-mail para receber pelo seu computador ou pelo celular, ou um oi, né, enviado pelo celular ou por mensagem de texto, né? E como é que as duas máquinas, tanto a minha máquina e a sua, irá conversar? Vai conversar dessa forma, né? Tá vendo o i aqui? Para a máquina entender que é um oi, ela vai ler uma linha de números mais ou menos assim: 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? E o oi e o o, né? O O do oi também vai ter essa aparência, né? Mais ou menos, não que seja isso, galera, é parecido, são um conjunto de 8 números variando entre 0 e 1, tá? E 1, beleza, são 8 números. Tem 8 números? Tem. Então, por mais que na tela do seu computador, do seu celular, chega um oi com a letra O e I, né? E eu enviando para você escrever realmente o oi, as duas máquinas irão receber essa palavra oi desse formato: 16 números, ou seja, 16 bits, né? 16 bits chegarão para você dessa forma, 16 números em código binário, tá? Então essa linguagem, são esses números que irão no lugar do i, só que na sua tela vai aparecer o i. Tranquilo? Agora vamos lá, né? Beleza, estamos falando dos bits, correto? Estamos falando dos bits, tranquilamente. Agora vamos falar dos bytes. Quem são os cabras chamados bytes? Lembrando, pessoal, que em prova de concurso público, né, quando se fala de bits, ele sempre é caracterizado pelo B minúsculo. Por isso que eu coloquei o B minúsculo aqui. Bytes já é representado pelo B
maiúsculo. E o que vem ser um byte? Um byte, galera, é justamente um conjunto de números desses. Por exemplo, a letra I é um composto de um byte. A letra O é um composto de um byte. Essa é a diferença de bits para bytes, tá? E aí, o que desgrama quer que ou a questão quer que vamos fazer aqui? Observa aqui, se eu pegar a cola aqui, né, são 578.400.256 bytes. Na nossa tabelinha, onde está esse número? Na nossa tabelinha, esse número está aqui, ó, na casa dos bytes, como a questão quer. Então, 578.400.000 e qual a outra? 256 bytes. A nossa sorte é que essa questão quer saber qual outro formato que está representado é válido, né, para essa mesma quantidade de bytes. Ou seja, ele não quer que façamos conta. Não vamos fazer conta aqui. O que vamos fazer é saber qual outra forma esses milhões de bytes são representados corretamente. Será que eles podem ser também representados por 566 GB? Será que eles podem ser representados por, deixa eu ver aqui, 566.480 megabytes? Será que eles podem ser representados por 566.000 kilobytes? Será que também eles podem ser representados por 500.000 terabytes? É isso que a questão quer. Na verdade, não vamos fazer conta aqui, graças a Deus. Mas, lembrando que há questões de concurso que pede para você fazer a conversão, tá? E o que isso quer dizer? Vamos imaginar que estou aqui. Eu quero saber como essa quantidade toda de bytes é representada em kilobytes. Para fazer isso, né, para me fazer essa conversão, eu tenho que dividir por 1024, né? E se eu estou em kilobytes e quero passar para bytes, eu tenho que multiplicar por 1024. Tá? Agora, se eu estou em kilobytes, que é a unidade de milhares de bytes, né? Milhares de bytes, eu quiser passar para megabytes, né? Eu tenho que dividir. Deixa eu só fazer aqui, eu vou só conversar aqui, ó, para a gente ser coerente, né? Eu vou colocar a conversão por cima e por baixo. Olha só, se eu quero alcançar a escala de megabytes, eu tenho que dividir por 1000, né? Tenho que dividir aqui por 1024. Se eu quero passar de milhões de bytes, né, que é megabytes, para milhares de bytes, que é kilobytes, eu faço a multiplicação por 1024, né? Eu alcanço a escala de milhares. Se eu quero chegar em gigabytes, é a mesma coisa, né? Vamos já conversar entre bytes e bits, tá? Se eu quero passar de megabytes para gigabytes, eu divido também por 1024. Se eu quero passar de gigabytes para megabytes, eu multiplico por 1024. Né? E assim, ou seja, os passos de bytes para essa região aqui, tudo são passos de 1024. E se eu quero voltar, fazer a volta, são tudo passos de multiplicação por 1024. Então vamos passar de bilhões de bytes para trilhões, que é justamente o terabyte. Então eu pego aqui e divido por 1024. Se eu quero voltar de terabytes para gigabytes, eu tenho que fazer o quê? Isso mesmo, tenho que multiplicar por 1024. Professor, eu vou ter que fazer conta em questões assim? Tem bancas, por exemplo, bancas que colocam um número desse, exorbitante, né? Sabe que em prova de concurso você não pode usar calculadora. Exorbitante, na verdade ela faz uma questão de que nem essa, de interpretação. Mas quando as bancas colocam números menores, só que fáceis de dividir, né? Aí você vai ter que fazer conta, se você quer andar entre as escalas de armazenamento, ou se você anda para esse lado aqui, né? Para a esquerda, você divide. Se anda à direita, você multiplica por 1024. A única diferença, né, desse andar aqui é quando chega de bytes para bits. Por quê? Né, como eu falei aqui no início, né, que um byte são 8 bits, né? Um byte são 8 bits.
o que acontece é que para eu andar daqui para cá, eu não tenho que multiplicar por 1024, né? Eu tenho que multiplicar por 8. Se eu quero andar daqui para cá, eu não tenho que multiplicar por 1024, tenho que dividir por 8. Ou seja, essa parte aqui é a única diferença na nossa escala. Aqui a briga... Aqui, opa, avancei. Aqui eu dei o spoiler do exercício que vocês vão fazer, né? Aqui a briga, né, é diferente. Se eu quero sair dessa zona, da zona verde, eu tenho que multiplicar ou dividir. Mas aqui dentro, entre eles dois, e conversar entre bytes e bits, eu tenho que utilizar a escala de número 8. Agora vamos para... Eu espero que você tenha entendido, né? Eu vou deixar uns exercícios para você praticar, né? Está autorizado, eu autorizo usar calculadora. Pode que os exercícios que eu deixei aqui, ó, você pode praticar tranquilamente, pode usar calculadora. Faça essas conversões aqui, ande conforme estou explicando, mas não se apegue a isso. Daqui para ali, faça uma divisãozinha, tá, pessoal? Pega ali, você pega um número desse, um exemplo desse que eu coloquei, e faça divisão por 1024, faça multiplicação por 1024, conforme você vai precisar andar nas casas, tá? Então, nesses exercícios, quero que você trabalhe isso. Tranquilo? Agora vamos interpretar a nossa questão. Conversamos sobre unidade de armazenamento, tá? Prosseguindo a nossa questão aqui. Vamos lá. O tamanho do disco são 578 milhões e 400 mil bytes. Esses bytes aqui, pessoal, em que escala está? Quando eu falei que era interpretação, está na casa dos milhões, né? Milhões. Agora, olhando para a nossa escala, né? O que representa os milhões? Qual é a sigla que representa os milhões? Vamos voltar para a nossa escala. A sigla que representa os milhões, não os milhares, os milhões é a sigla megabyte, tá? E se eu quero converter 578 milhões, 400 mil, se eu quero converter aqui, ó, 578 milhões, 400 mil, 256 bytes para MB, que é megabytes, né? Eu tenho que dividir o quantos, né, pessoal? Olha só, eu estou aqui. Então eu vou dividir, né? Vou dividir para voltar para megabytes. Eu vou dividir por 1024 uma vez. Vamos arredondar por 1000. Que divisão por 1000 é bem simples, né? Como é só a interpretação. Se eu tenho todos esses milhões aqui para dividir por 1000, os 3 zeros do 1000, eu ando 3 casas, né? 1, 2, 3 casas. Então essa cara aqui aproximadamente, não é uma conta exata, vai estar com essa cara aqui, ó. Isso, 58, 400,256, já não é bytes, é kilobytes, KB, né? Tranquilamente. Agora eu vou dar mais uma volta, porque eu preciso alcançar os milhões. Então vou dar mais uma conversão. Fazendo essa conversão, eu tenho que dividir de novo por 1024. Como é aproximado, eu vou dividir por 1000 para facilitar a minha vida, né? Então, 1, 2, 3. Então, essa cara aqui vai ficar assim, ó, aproximadamente. Lembrando, 8, né? MB. Claro, porque o zero andou 3 casas. Tranquilo? Eu estou na casa dos milhões. Qual é o número? Qual é a nossa alternativa que está mais ou menos com essa aparência na escala dos milhões, ou seja, dos megabytes? Vamos lá. É 566 gigabytes? Será? Claro que não, né? É 566.480 MB? Claro que não. Por exemplo, se eu tenho tudo isso, né? Na hora que eu dividir para a casa dos milhões, quando eu passei aqui de cabaço para a casa dos milhões, o número reduziu, o número ficou bem menor. Então, esse número aqui já é muito grande para a nossa alternativa. Então, isso aqui não convém. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui não convém, deixa eu marcar. Não convém nem a letra A, não convém nem a letra B. Será que esse número é representado em kilobytes tem essa aparência? Vimos que não, né? Quando eu saí aqui do bytes para kilobytes, ficou um número aqui, ó, um número desse tamanho. Então não teve, quando passei para kilobytes, não teve essa aparência. Logo isso aqui também não. Foi 500 terabytes, nossa, está muito longe de 500 terabytes. Olha só,
À medida que eu fosse passando aqui as nossas casas, até chegar aqui nos terabytes, o número ia ficar muito menor que isso. Então, claro que não, né? Claro que não. Alternativa que é bem parecida, né? Na hora que eu cheguei na casa dos milhões, foi a alternativa E. A alternativa E ficou bem parecida. Questão de interpretação, né? Graças a Deus que conta mesmo não foi. Eu tive que fazer o arredondamento. Então, quando eu cheguei aqui, ficou desse tamanho, né? A nossa continha, o nosso número de bytes para megabytes ficou com essa aparência, 578 bytes, mas eu fiz aquela escala aproximada de 1000. Mas o correto, sim, se quer andar, como eu disse, se quer andar na escala, se é para a esquerda, divide por 1024. Se é para a direita, multiplica por 1024. Tá? Então essa é a conversão de unidades. Por isso que eu me preocupei, galera, para você fazer esses exercícios aqui, tá? Use calculadora, não tem problema, mas de vez em quando força ali uma divisãozinha por 1024 para não ficar dependendo disso na hora da prova. Tranquilo? A resposta dessa primeira questão é a letra E. Não se preocupe, questão de prática, você vai estar voando nesse tipo de questão, tá? Vamos prosseguindo aqui. Esse aqui são os exercícios, baixe na medida do possível e trabalhe. Vamos para a segunda questão da noite. Porque eu estou gravando à noite, né? Você pode estudar a qualquer momento do seu dia. Fundação Carlos Chagas 2022, noções de informática, teclas de atalho. Né? Secretaria de Educação do Espírito Santo, também os candidatos estavam lutando por uma vaga de agente educacional. Vamos lá. Em um computador com Windows, um professor estava digitando um documento em um editor de textos utilizando informações de uma página web aberta no navegador. Eventualmente, ele copiava partes que estavam na página web aberta para o documento que estava redigindo. Em certo momento, ele pressionou a combinação das teclas Alt, Tab, que permite domínio de teclas de atalho, como eu falei, também são cobradas em prova de concurso público, é justamente para... É uma forma que as instituições têm de avaliar se o candidato é rápido no trabalho, se o candidato é desenrolado com o computador, tá? E são coisas que... A tecla Alt Tab, que vamos já conversar sobre isso, é uma tecla eficiente para avançar no trabalho, para deixar o trabalho mais fluido. Olha só. O Alt Tab que permite copiar um trecho de texto selecionado? Não, né, galera? Qual é a função que permite, qual é as teclas de atalho que permite fazer a cópia de determinado trecho de um texto? Justamente é o Ctrl mais C, né? Ctrl C, se você seleciona um texto, dá o Ctrl C, esse texto está sendo copiado, tá? Outra coisa, vamos para, então, a letra A, esquece, né? A B, salvar o estado da janela ativa. Isso aqui, se você está aqui redigindo o documento, certamente você está redigindo no Microsoft Word, né? Opa, não sei porque eu coloquei o B aqui. Microsoft Word, certamente. Se está ali dentro do Microsoft Word ou está dentro do BR Office, aquele Writer, né? BR Office e que também é aquele Writer que é o concorrente do Word, se está entre esses dois, que você, para salvar o estado da janela, você fez uma alteração e quer salvar pela tecla de atalho, você usa ali o Ctrl mais B, né? O Ctrl B, e você salva o seu progresso. Então não é isso. Alternativa C, recortar um trecho de texto selecionado, qual é a tecla de atalho que permite fazer um recorte? Eu uso muito, é justamente a tecla Ctrl mais X. Essa tecla de atalho eu faço um recorte, some ali momentaneamente ali do meu texto e colo em outro lugar. Faço muito isso, é uma tecla que eu uso bastante no meu dia a dia, tá? Então não é recorte. Outra alternativa, alternar entre janelas abertas no Windows. Sim, galera, essa aqui é a nossa mais fiel alternativa, tá? Quando você usa a tecla Alt Tab, você aparece as opções de navegação. Aparece uma tela ao lado da outra.
e você anda pelas setas e escolhe qual tela você quer. Pode ter várias telas ali você utilizando no seu dia a dia. Então o Alt Tab permite alternar entre as janelas abertas. Então essa é a nossa mais fiel alternativa. Colar um trecho do seu texto copiado, né? Depois do Ctrl C vem o que? O Ctrl V. Mais V, né? Senão não sai da área de transferência o seu arquivo. Fica lá, você desliga o computador, volta, fica na sua área de transferência. Não deu Ctrl C numa coisa, fica lá até você dar um próximo Ctrl V e sair da área de transferência. Então, não. A alternativa não é. Então, a alternativa D é nosso gabarito desta questão. Questão simples, mas que pode levar ali a sua nota de corte, pode levar ali o seu sonho de ser servidor. Tome muito cuidado. Pensando nisso, galera, eu tomei uma lista de teclas de atalho que eu quero que você pratique. Eu quero dar uma dica. Se hoje é dia de estudar informática, 15 minutos antes de começar a estudar, e a sua meta de hoje é informática, e você vai estudar 15 minutos antes, em 15 minutos antes de começar a estudar, quero que você pratique, né? Veja todas essas teclas de atalho. Você abre ali os Office, né? MS Word, Microsoft Word, o BR Office, ali, o Writer, né? Que é do BR Office. Abre os navegadores e vai testando cada uma dessas teclas de atalho, porque a visualização vai te ajudar muito nesse quesito, que é a parte do seu edital que fala de ambiente Windows. Tudo bem? Vamos prosseguindo aqui. Então fica a dica, fica combinado. Vamos partir para a próxima questão. Olha só. IPAFI, né? IPAFI, eu não sei que IPFI, eu não sei que tipo de banca é essa, 2020, eu não sou de informática, Prefeitura Campos de Jordão, São Paulo, agente de trânsito. Os candidatos estavam sonhando com este cargo e enfrentaram essa questão. Um dos benefícios de se trabalhar com arquivos digitais é a facilidade de reprodução integral deles ou de parte do seu conteúdo, por meio da combinação das famosas teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. Ao se pressionar o Ctrl+C, onde o sistema operacional armazena temporariamente uma cópia do conteúdo selecionado, eu me perdi na pergunta. Onde o sistema operacional armazena temporariamente uma cópia do sistema selecionado? Tá, e está perguntando, né? Agora vamos lá. Lembra que eu falei da área de transferência? Eu vou passar aqui para explicar melhor. Quando você vai dar um Ctrl+C, né? Você entra, o seu conteúdo vai para dentro do que chamamos de área de transferência. É como se fosse uma nuvem do Ctrl+C, vamos dizer assim. Você dá Ctrl+C numa parte do um trecho do seu texto ou imagem, ele vai para uma área de transferência. Aqui você vai ver. Nesse caso aqui, como eu estava trabalhando no slide de vocês, observa que essa é o print da tela. Quando eu dei print da tela, ele entrou na minha área de transferência. E só vai sair daqui esse print quando eu der o Ctrl V, ou seja, colar esse print em algum lugar, no arquivo, colar no e-mail, colar em determinado outro software de edição de texto. Só vai sair daqui quando der o Ctrl V. Deu Ctrl C, vai para essa área de transferência, tá? Aqui tá umas dicas para você utilizar essa área de transferência. Coloquei o passo 1 aqui para você usar o Windows V, para você visualizar o que eu visualizei aqui. Isso aqui todo o Windows tem, tá? A área de transferência está. Aí tem o passo 2, né, para você executar. E faça espaços tranquilamente na sua casa e visualize. Informática, infelizmente, é visualização. Pouco você vai aprender apenas respondendo questões e lendo teoria, tá? Se tem um computador, você é um privilegiado. Siga as dicas que eu estou dando aqui e execute. Então, vamos lá. É um disco rígido, né? Claro que não. Então, nada a ver com disco rígido. Área de transferência, sim, como eu disse, é a nossa mais fiel alternativa. Quando você dá um Ctrl C, né, ele vai para a área de transferência como se fosse uma nuvem de cópia do Windows. Não é área de trabalho. A área de trabalho é todo o ambiente lá onde aparece a lixeira, as pastas que você coloca, os ícones dos offices, né, que você usa. Então, não é área de trabalho. E não existe essa pasta auxiliar de troca. Isso aqui é para lubridiar ali o sonhador de concurseiro, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui, eu já falei disso, quero que vocês leiam essas dicas aqui, pratiquem, visualizem do que eu abordei hoje, que vai facilitar muito o seu aprendizado, tudo bem?
E aqui, bônus de questões de concurso para você praticar. São questões que eu vou começar a colocar nos slides de vocês para vocês irem praticando tranquilamente, né? Tem uma questão de armazenamento e tem uma questão de teclas de atalho. Então, eu já dei material suficiente para você ter conhecimento para poder responder essas questões. E, galera, eu espero de coração ter ajudado, né? Se eu me atrapalhei aqui no início, me perdoe, tá? Se ficou um pouco confuso, deixa nos comentários, não tenha medo, deixa nos comentários que eu explico melhor ainda essa parte de unidade de armazenamento. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com seus estudos e até a próxima aula.